Boa noite, gente. Hoje está mais cheio, muito bom, né? Vamos resolver o do centro. Receber uma bênção aí é sempre bom, né? Então vamos lá, né, minha gente? Chegando por aqui, vamos começando a serenar nossas cabecinhas, ficando com mais tranquilidade, mais serenidade, fechando nossos olhos, criando aí nossa energia com Jesus, com o plano espiritual, criando a possibilidade da gente chegar aqui com serenidade, que o nosso corpo possa estar por aqui, sentindo nossas pernas, nossos braços, nossa barriga, nosso peito, nossa cabeça, respirando profundamente e efetivamente estando aqui agora, serenando nossas emoções, serenando os pensamentos repetitivos, deixando um pouco lá do lado de fora aquilo que agora não é necessário. Que agora seja um momento de luz, de paz, de alegria, de serenidade, que possamos aqui encontrar o que viemos buscar, que estejamos com nossos ouvidos, nossos corações abertos para o aprendizado da noite, para que possamos nos preparar para, na hora do passe, receber tudo aquilo que o plano espiritual já preparou desde cedo. E quando aqui chegamos, nós já começamos o nosso tratamento. O tratamento de amor, o tratamento de equilíbrio, tratamento de reencontro com a nossa essência, um tratamento de serenidade. E assim, já mais disponíveis para esse momento, vamos agradecendo. Agradecemos por termos chegado até aqui, pela possibilidade de aprendermos mais um pouco, pela possibilidade de nossa conexão com o plano espiritual, por estarmos mais abertos aos ensinamentos, agradecer por cada dia que se inicia em nossas vidas, agradecer pela vida, pelo alimento à nossa mesa, por nossas vestes, por nossa cama, agradecer pelo nosso banho de chuveiro que temos diariamente, agradecermos pela nossa família, pelo nosso lar, agradecer por nosso trabalho e agradecer pela oportunidade de estar aqui aprendendo tudo aquilo que viemos efetivamente aprender. Que possamos agradecer por esse plano espiritual que sempre nos acolhe, tanto encarnados quanto desencarnados, pelas equipes de médicos que nos acompanham sempre, pelo Mestre Jesus em nossas vidas. E que agora prontos, preparados e plenos dessa tranquilidade e desse amor em nossos corações, que estejamos prontos e envolvidos na luz do Mestre Jesus para escutarmos tudo aquilo que o nosso palestrante irá nos trazer. Que Deus Pai nos abençoe e nos ilumine agora e sempre. Assim seja. Obrigadinho. Boa noite, então, né? Crer em vão é o tema aí que o nosso irmão Clóvis destacou do livro Pão Nosso para a gente falar alguma coisa hoje, né? E o crer em vão, por sua vez, é um versículo de uma carta de Paulo aos Coríntios, onde o Emmanuel identifica uma afirmação direta do São Paulo, né? Do nosso irmão Saulo, falando talvez da inconveniência de nós, na realidade, acreditarmos, por exemplo, naquilo que acontece aqui, no que recebemos aqui. A nossa irmã enumerou muitas vantagens que nós temos em relação a muitas criaturas humanas nesse momento que a Terra atravessa,
mas na realidade nós recebemos, nós muitas vezes até aceitamos aquilo que ouvimos, mas não operamos mudanças efetivas em nós. Nós vamos aprendendo com a doutrina espírita que na realidade é a terceira revelação de Deus aos homens, né? A primeira teria sido de Moisés, ela foi recebida lá no Monte Sinai duas vezes, né? E evidentemente o Moisés era um personagem que foi trazido à Terra, predestinado a fazer o que fez, e era justamente passar aqueles 10 mandamentos para as criaturas humanas que teriam sido trazidas aí, em nome de Deus, certamente, não é? E a gente estava até outro dia refletindo um pouquinho, porque, diferentemente do que acontece hoje, o Moisés, o judaísmo que nasceu em função da sua determinação, da sua condição de superioridade e liderança sobre o povo hebreu, ele, na verdade, não teve muitas formas de irradiação, de comunicação, porque, na verdade, não existia imprensa, não existia meios de comunicação de massa. Então, como é que os conhecimentos passavam de uns para os outros? Através da tradição dita oral, boca a boca. E algumas dessas informações preservadas em trabalhos produzidos pelos chamados escribas, e muitas dessas informações, às vezes, copiadas através dos chamados copistas, né, que eram pessoas contratadas para fazer justamente essa multiplicação. Não era muito difícil, não é? Então, na realidade, o judaísmo surge, se nós olharmos lá o começo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro organizado por Allan Kardec, primeiro é o livro dos Espíritos, segundo é o livro dos Médiuns, terceiro é o Evangelho segundo o Espiritismo, que surgiu 7 anos depois que o Espiritismo tinha sido anunciado, apresentado à Terra. E ele vai abrir esse livro falando sobre não vim destruir a lei, que foi uma contestação de Jesus àqueles que tentavam provocá-lo, tentavam colocá-lo em situação difícil. E ele vai dizer que ele não veio aqui para substituir as ideias de Moisés, né, trazidas em nome de Deus, mas sim dar-lhes cumprimento. Ou seja, ele viveu aqueles ensinamentos que foram disseminados àqueles que se aproximavam dele. Invariavelmente, pessoas mergulhadas no sofrimento moral, no sofrimento material, né? E aqueles que teoricamente deveriam ajudá-lo, porque certamente o trabalho de Moisés era um trabalho determinado pelo alto, né? Todos aqueles que se tornavam seguidores do judaísmo deveriam se integrar no trabalho de Jesus, já que tudo tem a mesma base, o mesmo ponto de partida. Mas a gente vê, e conhecendo um pouco da história, né, teve uma série de televisão, acho que um ano atrás, que eu tive a oportunidade de ver a primeira temporada, que é o The Chosen, né? A gente vê que toda vez que Jesus estava cercado lá pelos seguidores do Sinédrio, do templo, eles estavam ali não para aprender, nem para, de uma certa forma, aceitar aquilo que Jesus fazia, mas sim provocá-lo, tentar colocá-lo em situação difícil. Assim foi com a mulher adúltera, assim foi no ressuscitamento de Lázaro, da filha de Jairo, na cura do cego, do paralítico, tudo que Jesus, de uma certa forma, mostrou que era possível fazer, ele, na realidade, não foi aceito por eles. Paralelamente, você pega o Evangelho segundo o Espiritismo e você vai vendo aquelas páginas introdutórias, e o Allan Kardec, no sentido de ajudar as pessoas do tempo que ele esteve, do tempo futuro para o presente, ele vai mostrar quem eram os viajeiros, quem eram os publicanos, quem eram os fariseus, quem eram cada um daqueles grupos, que eram grupos dissidentes do próprio judaísmo, que criaram determinadas correntes, né? De uma certa forma influenciando pessoas, porque sempre elas aparecem, né? Com Jesus não foi diferente. Jesus aqui esteve, ele não escreveu absolutamente nada, diferentemente de Moisés, e na realidade a gente vê que os seus ensinamentos, que foram mais mostrados do que propriamente criados, né? Eles foram preservados a partir de 10 anos depois que Jesus já tinha morrido. Teoricamente, o primeiro evangelho que apareceu foi de Mateus, né?
onde inclusive está no capítulo, naquilo que virou o capítulo 5, 6 e 7, o Sermão da Montanha completo. Porque no de Lucas aparece mais algumas citações apenas desse famoso sermão. O Evangelho de Marcos e Lucas, na realidade, é uma construção que eles fazem em cima de relatos que ouviram, não é? Porque não só o Lucas, como o nosso amigo Marcos, não conheceram Jesus pessoalmente. Diferentemente do Mateus, presumivelmente, que é o cobrador de impostos, e do nosso amigo João, que era parece que o discípulo preferido dele, a quem Jesus, lá no alto da cruz, pediu para que o João cuidasse da sua mãe. Como João, no ano 68, saiu lá de Jerusalém e foi para Roma, né, atendendo uma orientação do Espírito Santo, o que acontece é que ele foi identificado, foi preso e condenado por um responsável, um pretor, como se costuma dizer, que tinha esse poder, já que o judeu era uma pessoa absolutamente menosprezada pelos romanos e por isso o ódio de uns em relação aos outros, tão odiados eram recíprocamente, que no ano 70 acontece uma destruição de Jerusalém, do Templo de Salomão, né? E na realidade acontece um fenômeno identificado como a diáspora, que é uma dispersão do judeu para tudo quanto é lado. Né? Aconteceu a primeira diáspora, a segunda diáspora, e eles ficaram sem terra, né? Razão pela qual no ano de 1949, por uma decisão de um personagem chamado alguma coisa Aranha, que era um diplomata brasileiro, houve uma autorização do organismo que se criou em torno de alguns países para que eles assumissem um pedaço de terra ali na região do Oriente Médio. E esse é o motivo da briga, que parece que não acaba nunca, provavelmente não acabe mesmo, até porque os espíritos que estão ali dos dois lados são espíritos antagônicos de muito tempo, né? Se a gente ler a Bíblia, no dia, a gente sabe, né, a primeira parte dela é conhecida como o Antigo Testamento. Nós vamos ver que a questão da guerra, a questão das barbaridades, das atrocidades que se faziam em relação aos outros povos da época, elas não são muito diferentes dos dias que correm, com exceção das formas como são feitas, ou eram feitas, né? E não existia a sofisticação que nós temos hoje. Então, essa briga de Hamas contra Israel e vice-versa, e todos aqueles povos do Oriente Médio lá tentando se pegar de alguma forma, isso é muito antigo, né? E não vai se resolver. Porque esse problema da guerra, ele só vai ser resolvido na Terra quando os espíritos que aqui permanecerem, porque nós estamos num processo de avaliação, de seleção e de transferência dos espíritos que estão no nível inferior, em termos de evolução, para outros mundos, onde eles deverão dar sequência no seu processo evolutivo, porque todo mundo tem o mesmo destino. Isso está dito no capítulo 18 do livro A Gênese, que é o último capítulo, e na realidade está apenas repetindo aquilo que foi escrito em 1866, em abril, por entidades que, através de médiums, escreveram, e essas mensagens foram para a mão de Kardec, e não apenas achou as válidas, que eram um prognóstico a respeito do futuro, como também o Kardec vai incluir isso na sua Revista Espírita de outubro de 1866, que é um número praticamente quase especial. E esse conteúdo todo depois vai ser reconfigurado e vai dar origem ao capítulo 18 do livro A Gênese, e vai inclusive ter inserido no seu contexto duas mensagens, uma de um espírito chamado Dr. Barry e outra de um espírito chamado Arago, que faz justamente essas afirmações sobre a grande transição que está ocorrendo desde um século antes do espiritismo aparecer, que é 1750 aproximadamente. Se a gente for olhar na nossa história, nós vamos ver que muitas mudanças começam assim aceleradamente a acontecer, a partir da Revolução Francesa, o fim das monarquias, o surgimento dos chamados iluministas, o positivismo, um monte de correntes de pensamento, a transferência de toda aquela massa intelectual reencarnada na América do Norte, principalmente, quando não reencarnada eles foram trazidos a trabalhar lá.
impulsionando o país norte-americano a um progresso assim acelerado, né? De forma que eles criaram ali, naturalmente, uma condição invejável do ponto de vista de organização, né? E agora vai se degradando, né? Porque é um adensamento demográfico a partir dos anos 50 na Terra. Você só olhar qualquer estatística que vai mostrar. Em 1952, a população da humanidade terrena era em torno de 22 bilhões de seres, né? Então, nós já estamos em torno de 9 bilhões, né? No lado dos encarnados. E a diferença está no plano espiritual. Evidentemente, as inovações elas são permanentes, né? O renascimento e a morte, essas estatísticas que a ciência e a cura, né, demonstram realmente uma presença maciça. E o que aconteceu? A partir dos anos 50 do século XX, começam a subir para a superfície os espíritos que estavam aí nos diferentes pontos da espiritualidade, né? Lembrando que essa espiritualidade não é necessariamente linear, assim, né? Existe sobreposição de faixas espirituais, de realidades espirituais. Há relatos, né? No último domingo eu fiz um programa para uma televisão lá de Goiás, onde nós falamos da vida após a morte. E nós fizemos duas citações interessantes, uma do Chico Xavier, né? Em 1954 esteve na cidade de Resende, no Rio de Janeiro. Depois de permanecer na pensão, que se hospedaram até de madrugada conversando, ao amanhecer o dia, o Chico bate na porta do quarto das duas pessoas que estavam com ele e convida-os para ir conhecer uma cachoeira que tinha ali numa clareira, embrenhando-se no mato, segundo a orientação lá do dono da pensão. E ao chegar num ponto determinado, observando a cachoeira, o Chico vai dizer assim, que lá onde eles estavam existia uma tribo de índios vivendo a sua vida normal. E o Emmanuel estava dizendo que é como se estivesse em 1492. O Brasil nem tinha sido descoberto. Eles morreram ali e continuavam vivendo ali. Em 1955 surge um livro intitulado Falando da Terra, e tem uma mensagem bastante extensa de um cara chamado Abel Gomes, que foi um médium importante no interior de Minas nos anos primeira metade do século XX. E o Abel vai fazer um monte de revelações importantes. A primeira delas, das condições em que nós nos veremos muitas vezes no velório, né? Começa aí a história. E em dado momento lá na frente, ele diz que, vez ou outra, ele ia conhecer determinadas áreas da espiritualidade, onde civilizações que desapareceram aqui continuavam a existir. Aí a gente pode achar que é um pouco de fantasia, mas no final do século XIX, na Inglaterra, um advogado chamado Frederick Wood tinha perdido um irmão no acidente. E ele ficou meio sem chão por conta dessa morte. Começou a percorrer os grupos espíritas, os grupos mediúnicos, melhor dizendo, o espiritismo não existe na Inglaterra, a cata de respostas e talvez informações do irmão. E ele tinha uma amiga chamada Rosemary, e sabendo dessa busca dele, ela falou que ele sentia uns tremores no braço e ele se propõe a fazerem algumas experiências para ver até onde ia aquilo. E na medida em que ela foi exercitando, né, começou a se manifestar naqueles escritos uma entidade chamada Lady Nona. E, para encurtar a história, essa história ela foi recontada num livro intitulado Há 30 séculos atrás, do Frederick Wood. E no Brasil, nos anos 40, 50 mais ou menos, um tradutor chamado Francisco Valdomiro Lawrence vai fazer uma síntese daquele livro em inglês e vai escrever um livro intitulado A Voz do Antigo Egito. E a Voz do Antigo Egito, ela na verdade vai contar a história que aquela tal de Lady Nona contou, e se identificou, na verdade, como uma esposa secundária do faraó do século da 18ª dinastia, porque o Egito foi organizado em cima de dinastias, chegou a 26 dinastias, né? E ela vai contar um negócio interessante, que ela era esposa secundária, os caras eram polígamos, e, na verdade, ela teve que... foi condenada à morte, mas ela tinha uma afeição muito grande pelo faraó e vice-versa.
Só que no plano espiritual eles estavam em níveis vibratórios diferentes. Então as entidades que coordenavam o trabalho daquela civilização extinta aqui propuseram a ela que se ela quisesse ficar perto do amado dela, e vice-versa, ela precisaria fazer um trabalho, que era justamente voltar para contar como era a vida na área política, área econômica, área de educação do Egito da época que ela viveu. Esse momento em que ela ressurge para contar isso, o Egito estava sendo, digamos, de uma certa forma, vasculhado por vários arqueólogos, um deles um cara chamado Champollion, que ficou famoso porque nas paredes internas das pirâmides existem assim, ilustrações muito interessantes que não perderam a cor, apesar dos 3.000 anos que se passaram, e na verdade ninguém conseguia entender o que queria dizer aquelas várias inscrições na parede das pirâmides, interna das pirâmides. E aí esse tal de nosso amigo lá, arqueólogo, acho que é Champollion dele, ele na realidade vai descobrir um troço chamado Tábua Roseta, que era um conjunto de símbolos que, conforme a montagem que se fazia, permitia interpretar que, meu Deus, um espírito. É encarnado, mas espírito. Graças a Deus. E aí o que o nosso amigo Champollion permitiu, com isso, que coincidiu com o livro do Frederick Wood, foi entender aquelas inscrições que estão lá até hoje, né? E aquelas pirâmides, elas têm história. Não são as únicas, porque existem pirâmides no Camboja. A maior das pirâmides da Terra está no México, por incrível que pareça, embora as mais famosas são aquelas três do Egito, a Quéops, Kefa e Mykonos. E daí na frente um negócio chamado Esfinge, né? Que é um leão com cabeça humana. Esfinge de Gizé. Que está com o nariz quebrado, porque dizem que o Napoleão está com uma bomba no nariz. Então, tudo isso mostra que de 168 anos para cá, a Terra começou a ter acesso a uma série de informações, não tem mais acesso por conta das restrições que nós mesmos criamos na nossa desconfiança em relação a muita coisa. É claro que tem um monte de baboseira que é dito aí, nesses podcasts de público, mas na verdade tudo isso já estava também previsto, porque Jesus lá em Mateus fala que no final dos tempos haveria uma incidência muito grande de falsos cristos e falsos profetas capazes de enganar até o mais estudioso das criaturas. Né? Parece que estamos vivendo esse momento, porque semana passada eu vi uma figura lá no podcast de um cara chamado Guru do Himalaia, que era um turbante na cabeça, também está precisando de internação. Ele levou a mulher lá, e a mulher falou o seguinte, e ele perguntou, porque ele acho que ela devia ter falado isso antes do programa começar, e ele pediu para ela repetir ao vivo. Né? O que ela disse? Ele perguntou para ela se aquele episódio de 11 de setembro de 2001, que causou aquele impacto no mundo, né? Aquela barbaridade de derrubar aqueles prédios lá que não haviam projetado lá em cima, se não haveria outro episódio tão impactante. E a Gurua, que estava lá com o Guru, ela falou assim, olha, no dia 10 de setembro vai acontecer um fato que vai realmente sobrepor-se aquilo, maior do que aquilo. Deve ser no mundo espiritual, né? Porque até agora não chegou notícia Globo, ainda não deu nem a Globo News, né? Então, estamos aguardando, né? Então, para ver como essa história de fazer prognósticos futuros é uma furada. Kardec já tinha dito isso no capítulo 17 do livro A Gênese. O prognóstico futuro é furado. Sabe por quê? Porque foi o que o Ramatiz fez lá em 55. O Ramatiz pensou a virada do milênio como sendo o momento da grande mudança. Atrás do Ramatiz na virada do milênio veio o bug do milênio, veio as profecias maias, veio um monte de coisa que não aconteceu, só na cabeça dos aproveitadores que venderam o livro, fizeram notícia e outras coisas mais. Então, esse negócio de falar, olha, dia tal, Jesus vai voltar, né? Se prepara, porque está a caminho.
Como o trânsito está meio congestionado, acho que vai demorar. Né? Então é isso, a gente tem que colocar o bom senso acima de tudo e não entrar nessas furadas, né? Porque agora eu queria ver a cara da mulher e do Guru Limalaya. Acabou dia 10 e não aconteceu nada, só se for algum plano invisível. Bom, Erget, a história do nosso amigo Paulo, então sugere que a gente tem que colocar em prática aquilo que a gente aprende muito, principalmente nas exposições aqui feitas, talvez alguns até meio em grupos, né? Mas não é só para encher a cabeça como o Paulo, como o Emmanuel fala lá, o Paulo falou. É colocar aquilo na vida pessoal. Onde? Em casa mesmo, né? Começa daí. Emmanuel termina dizendo o seguinte: caíste em depressão, ergue-te no trabalho. O tempo disponível é riqueza em teus braços. Não permitas que o tédio faça treva em teus dias. Trabalha e ajuda alguém que sofra mais do que nós. Pensa no sol que ampara do verme aos grandes mundos. Se deseja servir, já tens vaga com Deus. E Ele nos abençoe. O senhor pode assumir agora. Não, pelo amor de Deus, sai. Bom, gente, depois de tanto aprendizado, né? Vamos então fazer a nossa parte. Vamos fechando nossos olhos, abrindo os nossos corações bem grandes, cheios de amor, cheio de boas intenções, com toda a energia que a gente tem, para que o plano espiritual possa recolher essas energias e levar aonde se fizer necessário, com as nossas melhores intenções. Então, vamos vibrando com muito amor, com muita intensidade, por todo o planeta Terra. Que o planeta, nesse momento, seja envolvido com a luz do Mestre Jesus, com o amparo do plano espiritual, principalmente nos lugares que se encontram em guerra. Israel, Hamas, Hezbollah, Houthis, lá na região do Oriente Médio. Que também a luz do Mestre Jesus possa estar na Rússia, na Ucrânia, naquela região onde os conflitos parecem estar um pouco mais fortes, que possamos vibrar em países da África que se encontram em guerras internas, em fome, em dor, nos países onde tivemos terremotos ultimamente, que possamos vibrar por todos os dirigentes de cada nação, para que possa ser tocado no coração, ser tocado em suas emoções, que possam fazer melhor pelo seu povo. Que possamos vibrar pelo Brasil, que se encontra num momento efervescente agora, que o plano espiritual possa chegar a cada um envolvido em cada discussão, em cada disputa, levando amor, levando paz, que o melhor possa acontecer para que o povo possa se sentir cuidado, acolhido, amparado por cada dirigente de cada cidade do Brasil. Que possamos vibrar com muita intensidade por todos os irmãozinhos que se encontram nas ruas, com fome, com frio, que o Mestre Jesus possa acolher a cada um. Que possamos vibrar por cada jovem que se encontra em drogas, em pensamentos menos felizes, que se encontram envolvidos em todos os tipos de vícios. Que possamos vibrar por idosos também, que muitas vezes se encontram abandonados. Que a luz do Mestre Jesus possa envolver a cada asilo, cada orfanato, cada albergue, que possa envolver pessoas em delegacias e penitenciárias, que possa a luz do Mestre Jesus chegar a cada hospital, a cada pronto-socorro, onde haja um leito de dor, que ali o plano espiritual possa se fazer presente, levando luz, paz, alento, amor, alimento espiritual. Que possamos vibrar com muita intensidade por todos os irmãozinhos que se encontram na crosta, no umbral, no Vale das Trevas, no Vale dos Suicidas.
que um pingo de arrependimento em seus corações possam ser vistos pelas caravanas socorristas e que possam recomeçar a sua trajetória em direção à luz, em direção à evolução, em direção ao amor. Que possamos vibrar também com muita intensidade por aqueles nossos desafetos, aquelas pessoas ou aqueles espíritos que nessa encarnação, encarnações passadas, tivemos alguma desavença, que possamos perdoar, que possamos ser perdoados, que possamos evoluir na reforma íntima, que possamos vibrar por nossos parentes, por aquele amigo mais necessitado, por aquele parente mais difícil, que possamos vibrar com muita intensidade por todos aqueles que se encontram doentes do corpo, da alma ou do espírito, que a luz do Mestre Jesus possa chegar a cada um, que possamos vibrar por nossos lares, que a chama depuradora do Mestre Jesus possa entrar e levar a luz a cada parte do nosso lar, a cada irmãozinho que ele se encontra, a cada um, encarnado ou desencarnado, que possam ser amparados, iluminados, que possam retirar miasmas, impurezas, formas de pensamento, e que ao retorno aos nossos lares tudo esteja na mais profunda paz e na mais profunda luz. Que possamos vibrar também por todos aqueles que se encontram nas nossas caixinhas de vibrações, nas nossas listas de doenças, que de alguma forma todo aquele que necessita neste momento possa receber nossas melhores vibrações. E que possamos então ser autorizados a vibrar por nós mesmos. Que a luz do Mestre Jesus nos dê forças para nossas mudanças, para desistir das nossas dores, por alguma patologia que estejamos vivendo, que possamos, na reforma íntima, cada dia, nos modificar, nos aperfeiçoar, com toda a força que o plano espiritual sempre conosco está. E assim, imersos nessa luz, nessa paz, vamos agradecer por todas as equipes que conosco aqui trabalham, com todas as equipes de médicos, enfermeiros do espaço, por todos os irmãozinhos desencarnados que aqui se encontram, trabalhando conosco, para que cada um possa sair daqui amparado e iluminado. Que assim, envolvidos na luz do Mestre Jesus, que possamos voltar aos nossos lares com muita paz e com muita tranquilidade. Que assim seja. Vamos à nossa colinha, então. Bom, nós temos aqui um bazar novo que vocês passam, né? Pelo passe, onde coisas que são vendidas ali são revertidas para a cesta básica das famílias que o centro aqui que é amparado por nós. Nós temos 35 famílias que são amparadas por nós e nós precisamos de mantimentos aí para estar entregando no final do mês. Então, tem alguns itens que estão ali na lousa. E se não for com itens, se puderem colaborar com um financeiro também, vai ajudar nessa manutenção das cestas básicas, tá? Bom, nós temos as lives hoje, às quartas-feiras, estamos aqui, nós temos aqui pelo Facebook, do Núcleo Espírita Plano Maior, e presencial. E no domingo, às 20 horas, pelo Facebook do Núcleo Espírita Plano Maior, temos sempre o mesmo processo que temos aqui, a abertura, a palestra e o encerramento para começarmos uma semana maravilhosa. Bom, hoje nós temos a inscrição para as entrevistas para orientação, às vezes para orientação para patologias, para incômodos, às vezes para desabafar, para conversar, para passar por tratamento de cura, inclusive, que é no último sábado do mês. Então, hoje é o dia de estar fazendo essa inscrição para passar as quintas-feiras com o Claudio na entrevista. Tá? Então, quem tiver interesse, é só falar com a Margarida, ela já anota o horário e amanhã vocês podem estar vindo ou na próxima semana. Tá? No último sábado, então, nós temos o tratamento de cura e caso vocês faltem 2 vezes seguidas, tem que passar de novo pela entrevista para que tenha eficácia o tratamento da melhor forma possível. Tá? Nós temos os cursos, né, que estão ocorrendo, mas que daqui a pouco já estão terminando, mas sem ter tempo,
que é o básico, que é às terças-feiras, às 20 horas, com o professor Carlos, onde ele traz uma visão geral sobre a doutrina, onde vocês podem estar discutindo, conversando, tirando dúvidas, talvez nem para trabalhar, mas para que possa se esclarecer sobre o que a doutrina representa. Nós temos aqui em cima uma biblioteca com mais de 1000 itens aí de livros, de todas as formas, tanto de romance, quanto de doutrinários, enfim. São livros que vocês podem estar retirando e estar lendo e depois devolvendo. É muito interessante para o aprendizado da gente e às vezes até para distrair um pouquinho a cabeça, né? Vocês podem estar trazendo garrafas de água para poder estar sendo fluidificada na hora do seu passe. Caso vocês não tenham trazido, no bazar o Luiz vende ali, se vocês precisarem. Também, se não quiserem, está tudo certo, tá? Bom, todas as doações são revertidas para as despesas da casa e das cestas básicas. E agora, na hora que vocês forem para o passe, que vocês possam se concentrar com serenidade para receber tudo aquilo que o plano espiritual vai estar trazendo uma boa energia para todo mundo. Fiquem na luz do Mestre Jesus. Obrigada.